Meus pais deram toda a herança para meu irmão no testamento deles e me excluíram, então parei de pagar as contas deles. Mas semanas depois, minha mãe me disse que a hipoteca estava vencida. Eu a bloqueei. Meu nome é Brittany, e preciso te contar algo que completamente destruiu meu mundo 3 semanas atrás. Pelos últimos 8 anos, eu tenho sido a única mantendo minha família financeiramente à tona. Todo mês, sem falta, paguei as compras dos meus pais, seus medicamentos, consultas médicas, contas de serviços públicos e manutenção da casa para ambas as propriedades onde eles moram. Nunca reclamei porque os amo. E honestamente, pensei que isso era o que boas filhas fazem. Trabalho como engenheira de software em uma empresa de tecnologia no centro da cidade, e embora não seja rica, ganho o suficiente para cobrir minhas próprias despesas, e as deles também. Meu irmão Jake, por outro lado, tem estado desempregado na maior parte de sua vida adulta. Ele tem 32 anos e ainda mora com nossos pais, pulando de uma ideia de negócio fracassada para outra, nunca mantendo um emprego estável por mais de alguns meses. Na terça-feira passada, eu estava sentada no escritório do Sr. Henderson. Ele é nosso advogado da família desde que eu era criança. Mamãe havia me pedido para ir com ela para discutir alguns papéis, que presumi ser coisas de rotina. O que eu não esperava era descobrir que minha mãe havia redigido um testamento que deixava ambas as casas dos meus avós exclusivamente para Jake. Ambas as casas. Os únicos bens reais que nossa família possui, construídos pelos meus avós trabalhadores que começaram do nada. Sentei naquela cadeira de couro, olhando para os documentos, lendo as mesmas linhas várias vezes. Todas as propriedades imobiliárias, incluindo a residência familiar na Maple Street e a propriedade de aluguel na Oak Avenue, devem ser legadas a Jacob Mitchell. Nem uma única menção do meu nome em qualquer lugar na seção de herança. Deve haver algum erro, eu disse, minha voz mal acima de um sussurro. O Sr. Henderson ajustou os óculos e pareceu desconfortável. Receio que não, Brittany. Sua mãe foi muito específica sobre seus desejos. Virei para olhar para a mamãe, que estava evitando o contato visual, mexendo nervosamente na alça da bolsa. Mãe, isso é realmente o que você quer? Ela finalmente encontrou meus olhos, e vi algo lá que nunca havia visto antes. Culpa, mas também teimosia. Querida, Jake precisa de um lugar para morar. Você já tem seu próprio apartamento, sua própria vida. Ele precisa de segurança. Segurança? Levantei tão rápido que minha cadeira rolou para trás. E quanto à segurança que tenho fornecido por 8 anos? E quanto aos milhares de dólares que gastei mantendo comida na geladeira de vocês e mantendo as luzes acesas em ambas essas casas? Isso é diferente, mamãe disse, sua voz ficando defensiva. Isso é apenas ajudar a família. Essas casas, elas precisam permanecer no nome da família. E eu não sou família? As palavras saíram mais cortantes do que eu pretendia. O Sr. Henderson pigarreou. Talvez devêssemos discutir isso em casa, senhoras. Mas eu já estava pegando minha bolsa, minhas mãos tremendo com uma mistura de raiva e descrença. Não, acho que já ouvi o suficiente. Enquanto caminhava para meu carro, minha mente estava acelerada. 8 anos sacrificando minhas próprias economias, 8 anos garantindo que eles nunca passassem necessidade. E é assim que me recompensam? Garantindo que eu não herde absolutamente nada enquanto meu irmão desempregado fica com tudo? O trajeto para casa foi um borrão. Ficava pensando em todas as vezes que cancelei meus próprios planos para levá-los a consultas médicas, todas as férias que não tirei porque estava pagando as contas deles. Pensei na vez que Jake emprestou $5.000 deles para sua ideia revolucionária de food truck, que falhou em 6 meses, dinheiro que veio diretamente do orçamento que eu fornecia todo mês. Quando cheguei em casa, sentei na minha sala e fiz algo que nunca pensei que faria. Calculei exatamente quanto dinheiro havia gasto com meus pais nos últimos 8 anos. Aluguel da casa principal deles, serviços públicos para ambas as propriedades, compras, medicamentos, manutenção do carro, impostos sobre propriedades, seguro, tudo. O número era impressionante. Mais de $200.000. $200.000. E eu nem sequer sou mencionada no testamento. Naquela noite tomei uma decisão que mudaria tudo. Na manhã seguinte, acordei com uma clareza que não sentia há anos. Fiz meu café, sentei na mesa da cozinha e comecei a cancelar coisas. Primeiro, liguei para o serviço de entrega de compras e cancelei o pedido semanal deles. Depois, cancelei os pagamentos automáticos para os serviços públicos deles. Elétrica, gás, água, internet e TV a cabo para ambas as casas. Cancelei o serviço de entrega de medicamentos, cuidados com o gramado e até a faxineira mensal que eu estava pagando. Cada ligação telefônica parecia remover um peso dos meus ombros. Ao meio-dia, havia sistematicamente cortado todos os sistemas de apoio financeiro que havia construído para eles ao longo dos anos. Então dirigi até a casa deles na Maple Street. Mamãe estava na cozinha fazendo almoço quando entrei. Ela sorriu quando me viu. Como se nada tivesse mudado. Como se a revelação de ontem fosse apenas um pequeno desentendimento. Ah, que bom, você está aqui. Estava fazendo alguns sanduíches. Quer um? Precisamos conversar. Eu disse, colocando uma pasta de papéis no balcão da cozinha. Sobre ontem? Querida, sei que você está chateada, mas vai entender quando for mais velha. Jake realmente precisa... Não, mãe. Me escute com atenção. Abri a pasta. Estes são extratos de todos os pagamentos que fiz para esta família nos últimos 8 anos. Toda a conta de compra, todo o pagamento de serviço público, toda a despesa médica, toda a conta de reparo para ambas as casas. Ela olhou rapidamente para os papéis, mas acenou com a mão dispensando. Brittany, você não precisa.
$237.412, eu disse claramente. Isso é o que gastei mantendo essa família à tona enquanto Jake contribuiu com exatamente $0. Isso não é justo. Jake ajuda de outras maneiras. Que maneiras? Perguntei. Nomeie uma conta que ele pagou. Uma ida ao supermercado que ele fez com seu próprio dinheiro. Uma vez que ele te levou a uma consulta médica em um carro pelo qual ele paga seguro. Mamãe ficou em silêncio. E pude ver papai caminhando da sala, provavelmente atraído pela minha voz alta. Qual é toda essa confusão? Papai perguntou. Estou explicando para a mamãe que a partir de hoje, não pago mais nada relacionado a essa casa ou à propriedade de aluguel. O rosto do papai ficou branco. O que você quer dizer? Quero dizer exatamente o que disse. Nada mais de dinheiro para compras. Nada mais de pagamentos de serviços públicos. Nada mais de custos de medicamentos. Nada. Se não sou digna de herdar as propriedades que tenho mantido, então não sou responsável por mantê-las mais. Você não pode estar falando sério, mamãe disse afundando em uma cadeira. Nunca falei mais sério sobre nada na minha vida. Liguei e cancelei tudo esta manhã. Sua próxima conta de luz virá diretamente para vocês. Mas não podemos pagar tudo isso apenas com nossa previdência social, papai protestou. Então sugiro que conversem com Jake sobre conseguir um emprego. Afinal, ele está herdando propriedades no valor de mais de $400 mil. Certamente ele pode contribuir com algo para a manutenção delas. Isso é apenas raiva falando, mamãe disse. Lágrimas se formando em seus olhos. Você não está falando sério. Olhei para ambos, essas pessoas pelas quais havia sacrificado tanto, e senti algo dentro de mim endurecer. Vocês fizeram sua escolha quando decidiram que Jake merecia tudo e eu não merecia nada. Agora vocês podem viver com as consequências dessa escolha. Peguei minha pasta e me dirigi para a porta. Brittany, por favor, papai gritou atrás de mim. Você está sendo irracional. Virei uma última vez. O que é irracional é esperar que alguém apoie financeiramente uma família que não a considera digna de fazer parte de seu futuro. Enquanto me afastava dirigindo, pude vê-los parados na porta, parecendo confusos e assustados. Pela primeira vez em 8 anos, sua segurança financeira estava inteiramente em suas próprias mãos. Naquela noite, Jake me ligou. Que diabos há de errado com você? Ele começou sem nem dizer olá. Olá pra você também, Jake. Mamãe e papai estão surtando. Disseram que você está cortando o apoio financeiro por causa de alguma coisa estúpida de testamento. Coisa estúpida de testamento? Ri. Mas não havia humor nisso. Jake, você tem alguma ideia de quanto dinheiro gastei com essa família, enquanto você tem vivido sem pagar aluguel e sem emprego? Isso é diferente. Você ganha bem. Pode pagar por isso. E você não pode trabalhar? Houve silêncio do outro lado. O testamento fica como está, ele finalmente disse. Essas casas deveriam ir para alguém que realmente precisa delas. Então, alguém que realmente precisa delas pode pagar por elas também. Desliguei e desliguei meu telefone. Pela primeira vez em anos, minha conta bancária ia permanecer intacta no final do mês. 2 semanas no meu boicote financeiro, a realidade começou a atingir meus pais com força. O primeiro sinal foi quando a eletricidade foi cortada na propriedade de aluguel na Oak Avenue. Mamãe me ligou 7 vezes naquele dia, mas não atendi. Havia mudado o toque de chamada para os números deles para silencioso. O segundo alerta veio quando a internet e TV a cabo foram cortadas na casa principal. De repente, papai não podia assistir seu noticiário da noite, e mamãe não podia fazer videochamadas com sua irmã na Califórnia. Na terceira semana, eles estavam racionando compras. Sei tudo isso porque a senhora Rodrigues, a vizinha da porta ao lado, veio me ver no trabalho. Ela me encontrou na cafeteria em frente ao meu prédio de escritórios durante meu intervalo para almoço. Brittany, querida, ela disse, deslizando para a cabine em frente a mim. Estou preocupada com seus pais. Olá, senhora Rodrigues. Como está? Estou bem, mas seus pais... Eles estão passando dificuldades. Seu pai estava me perguntando ontem se eu conhecia alguém que precisasse de trabalho de jardinagem. Consegue imaginar? Um homem de 73 anos procurando empregos de trabalho manual. Tomei um gole do meu café e não respondi imediatamente. E sua mãe, ela continuou, tem ido a 3 supermercados diferentes para comparar preços de tudo. Ontem a vi colocando de volta um pote de iogurte porque custava 50 centavos a mais do que ela queria gastar. Isso parece orçamento, eu disse calmamente. A senhora Rodrigues se inclinou para frente. Brittany, o que aconteceu? Seus pais não me contam detalhes, mas sei que algo está errado. Você sempre foi tão boa para eles. Olhei para essa mulher que havia sido como uma segunda mãe para mim crescendo, que costumava me dar biscoitos quando eu caminhava para a casa da escola. E senti minha resolução vacilar por apenas um momento. Eles decidiram que Jake deveria herdar ambas as casas dos meus avós. Toda a propriedade da família vai para ele, e eu não recebo nada, apesar de ser aquela que os apoiou financeiramente por 8 anos. Os olhos da senhora Rodrigues se arregalaram. Ambas as casas? Nada para você? Nada. Mas você é quem? Ela pausou, processando essa informação. Você paga por tudo, não é? Eu pagava, tempo passado. Ela se recostou no assento, balançando a cabeça. Não fazia ideia sobre o testamento, mas sempre me perguntei como eles se viravam tão bem apenas com a previdência social. A pensão do seu pai é pequena, e sua mãe nunca trabalhou fora de casa. Agora você sabe. E Jake? Onde ele está em tudo isso? Quase ri. Jake disse a eles que não pode ajudar financeiramente porque não tem um emprego estável. A mesma desculpa que ele usa há 12 anos. A senhora Rodrigues ficou quieta por um longo momento. Sabe,
Sua avó estaria se revirando no túmulo se soubesse que Jake está recebendo tudo enquanto você não recebe nada. Aquela mulher te adorava. Sempre dizia que você tinha mais determinação que o resto da família juntos. Bem, ela estava certa sobre a parte da determinação. Nas semanas seguintes, as ligações começaram a chegar. Minha tia linda da Califórnia, prima Rachel, tio David, até a amiga de infância da minha mãe do colégio. Todos tinham a mesma mensagem. Eu estava sendo irracional, cruel, vingativa. Estava abandonando pais idosos que precisavam de mim. O que nenhum deles mencionou foi oferecer ajuda aos meus pais eles mesmos. O ponto de ruptura veio quando o padre Martinez da igreja deles apareceu no meu apartamento numa noite de domingo. Brittany, espero que não se importe de eu aparecer. Sua mãe me pediu para falar com você. Deixei-o entrar, ofereci café e escutei seu discurso preparado sobre perdão, obrigações familiares e caridade cristã. Padre Martinez? Eu disse quando ele terminou. Deixe-me perguntar algo. Se alguém da sua congregação tivesse estado apoiando financeiramente os pais por 8 anos, e então descobrisse que esses pais haviam escrito um testamento dando tudo a um irmão que nunca havia contribuído com nada, o que você diria a essa pessoa? Ele pareceu desconfortável. Eu diria que posses terrenas não são tão importantes quanto relacionamentos familiares. Diria? Mesmo se essa pessoa tivesse sacrificado sua própria segurança financeira, seus próprios sonhos, seu próprio planejamento futuro para cuidar de pais que então decidiram que ela não era digna de herdar nada? Brittany, seus pais te amam. Amam? Porque pessoas que te amam geralmente não te excluem inteiramente de seu legado enquanto se beneficiam do seu sacrifício. Padre Martinez foi embora sem conseguir cumprir sua missão. 2 dias depois, a senhora Rodrigues veio me ver novamente, mas dessa vez sua abordagem foi diferente. Tenho pensado sobre nossa conversa, ela disse. E preciso te dizer algo. Acho que você está certa. Isso me surpreendeu. Tenho observado seus pais por 3 semanas agora. E tenho observado Jake. Você sabe o que aquele garoto faz o dia todo? Fica sentado naquela casa de aluguel jogando videogame. Seus pais estão racionando comida e lutando para pagar contas. E ele está lá dentro jogando e pedindo entrega de pizza. Entrega de pizza? Perguntei. Com que dinheiro? Eu me perguntei a mesma coisa. Então perguntei diretamente ontem quando vi o carro de entrega. Ele disse que tinha algum dinheiro vendendo algo online. Brittany, se ele tem dinheiro para pizza, por que não tem dinheiro para ajudar os pais a comprar mantimentos? Senti-me justificada, mas também triste. Isso era exatamente o que eu estava tentando dizer a todos. E outra coisa. A senhora Rodrigues continuou. Nunca soube que você estava pagando por tudo. Sempre pensei que seus pais estavam se virando bem sozinhos. Se soubesse que eram completamente dependentes de você financeiramente, teria entendido a situação deles de forma diferente. A maioria das pessoas não sabe. Nunca anunciei isso. Bem, talvez deveria ter anunciado. Porque agora estou olhando para toda essa situação e me perguntando que tipo de pais recebem tanto apoio financeiro de uma filha, e então dão tudo para o outro filho que não faz nada. Naquela tarde, recebi uma ligação de um número que não reconheci. Brittany, aqui é Tom Henderson, o advogado. Acho que precisamos conversar. Sobre o quê? Seus pais vieram me ver hoje. Querem saber se há uma maneira de modificar o testamento temporariamente. Apenas para fazer você retomar o apoio financeiro. Quase ri. Temporariamente? Eles não estão prontos para fazer mudanças permanentes, mas estão se perguntando se poderiam adicionar alguma provisão que pudesse satisfazer você por enquanto. Senhor Henderson, deixe-me ser muito clara. Ou eles me valorizam o suficiente para me incluir como herdeira igual, ou não. Não há meio termo aqui. Brittany, tenho que te dizer. Pratico direito há 30 anos e já vi essa situação antes. Geralmente, a filha que tem fornecido apoio é aquela que recebe a herança maior, não aquela que é totalmente excluída. Geralmente? Em 90% dos casos como este, sim. O que seus pais estão fazendo é incomum. Depois que desliguei, percebi que até mesmo o próprio advogado deles achava que estavam sendo irracionais. Mas também percebi outra coisa. Eles estavam começando a se abalar. 5 semanas depois de cortar todo o apoio financeiro, meu telefone tocou às 6h47 de uma terça-feira de manhã. Era a mamãe, e ela estava chorando tão forte que mal conseguia entendê-la. Brittany, por favor, você tem que nos ajudar. Há algo que nunca te contei sobre a casa da Oak Avenue. Fiquei imediatamente alerta. O que sobre ela? Ainda há uma hipoteca sobre ela. Uma grande. Seu pai? Ele fez um empréstimo sobre o patrimônio da casa há 5 anos quando teve aquela cirurgia cardíaca. E nunca pagamos. As parcelas são de $1.500 por mês. E estamos 3 meses atrasados. Sentei na cama. Minha mente acelerada. 3 meses atrasados? Como vocês estavam fazendo os pagamentos antes? Através dos soluços. A verdade saiu. Você estava fazendo os pagamentos. Lembra quando te disse que nossos impostos sobre propriedade aumentaram? Aquele dinheiro extra todo mês? Estava indo para o pagamento da hipoteca. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Vocês mentiram para mim. Por 3 anos me disseram que os impostos sobre propriedade tinham aumentado. E eu estava realmente pagando a hipoteca de uma casa que vocês planejavam dar inteiramente para Jake. Sinto muito. Sinto muito. Mas Brittany, eles vão executar a hipoteca. Recebemos os papéis ontem. Temos 30 dias para nos atualizar com os pagamentos ou eles vão tomar a casa. Quanto vocês devem no total? $87.000. Fiquei quieta por um longo momento, processando essa informação. Então deixe-me entender direito. Vocês querem que eu salve uma casa que vai pertencer a Jake, usando o dinheiro que ganhei,
enquanto nem sequer sou mencionada no testamento de vocês. Por favor. Brittany, é metade de tudo que temos para deixar. Se perdermos esta casa, Jake só herda uma propriedade em vez de duas. A ironia era impressionante. E o que Jake diz sobre essa situação? Ele ainda não sabe. Esperávamos que você pudesse nos ajudar a descobrir o que fazer antes de contarmos a ele. Vocês nem sequer contaram à pessoa que deveria herdar essa casa que ele pode perdê-la? Depois que desliguei, sentei na minha cozinha tomando café e pensando. Isso mudava tudo. Eles não estavam apenas esperando que eu os apoiasse enquanto estivessem vivos. Eles haviam me enganado para pagar pela herança de Jake. Decidi fazer algo que nunca havia feito antes. Liguei diretamente para Jake. Jake, precisamos conversar sobre a casa da Oak Avenue. O que sobre ela? Você sabia que há uma hipoteca sobre ela que está prestes a entrar em execução? Silêncio. Jake? Do que você está falando? Expliquei a situação e pude ouvi-lo ficando agitado. Então você está me dizendo que uma das casas que deveria herdar pode ser tomada pelo banco? É exatamente isso que estou dizendo. Bem, você tem que fazer algo sobre isso. Eu tenho que fazer algo sobre isso? Jake, é sua herança. Por que você não faz algo sobre isso? Não tenho esse tipo de dinheiro. Então consiga um emprego e ganhe. Brittany, qual é? Você sabe que não sou bom com empregos regulares. Sou mais um empreendedor. Quase me engasguei com o café. Um empreendedor? Jake, nomeie um empreendimento comercial seu que tenha dado algum dinheiro. Esse não é o ponto. O ponto é que mamãe e papai precisam de ajuda, e você é a única que pode fornecê-la. Não. O ponto é que você tem 32 anos e nunca pagou uma conta na sua vida, mas espera herdar tudo enquanto eu não herdo nada. Olha, talvez possamos trabalhar algo com o testamento depois de passarmos por essa crise. Que tipo de algo? Não sei. Talvez você pudesse herdar, tipo, 20% ou algo assim? Desliguei nele. Mais tarde naquele dia, recebi uma ligação do papai. Brittany, Jake nos disse que vocês dois conversaram sobre a situação da casa. E? Ele sugeriu que talvez pudéssemos ajustar o testamento para te dar uma pequena porção. Talvez 20 ou 30% se você nos ajudar a salvar a propriedade da Oak Avenue. 20 ou 30%? Senti minha pressão arterial subindo. Papai, paguei mais de $200.000 para apoiar esta família. Tenho pagado a hipoteca daquela casa por 3 anos sem nem saber. E vocês acham que eu deveria ficar grata por 20%? Estamos tentando ser justos aqui, Brittany. Justo? Justo teria sido me incluir igualmente desde o início. Justo teria sido me dizer que eu estava pagando uma hipoteca em vez de mentir sobre impostos sobre propriedade. Justo teria sido Jake conseguir um emprego em algum momento da última década. Por favor. Querida. Estamos ficando sem tempo. O banco não vai estender o prazo. Respirei fundo. Aqui está o que vai acontecer, papai. Vocês vão dizer para Jake que se ele quer herdar essas casas, ele precisa descobrir como salvá-las. Terminei de ser o caixa eletrônico da família para propriedades que nunca vou possuir. Mas ele não pode possivelmente conseguir esse tipo de dinheiro. Então acho que ele vai herdar uma casa em vez de duas. Ações têm consequências. Naquela noite calculei o que realmente havia pago para aquela hipoteca ao longo de 3 anos. $54.000. Havia inadvertidamente pago $54.000 para a herança de Jake enquanto era completamente excluída de qualquer benefício. As consequências foram intensas. Mamãe me ligava constantemente. Papai deixava mensagens de voz cada vez mais desesperadas. E Jake continuava tentando negociar diferentes porcentagens, como se estivesse me fazendo um favor. Até parentes que não ouvia há anos de repente estavam entrando em contato com suas opiniões sobre meu egoísmo. Mas foi a visita da senhora Rodrigues na quinta-feira à noite que me fez perceber que precisava tomar uma ação drástica. Brittany, querida, odeio incomodá-la, mas sua mãe desmaiou na cozinha hoje. Senti meu coração pular. Ela está bem? Está bem fisicamente, mas estava chorando tão forte que não conseguia respirar. Ficava dizendo que não podia perder a casa, que seu avô nunca a perdoaria se ela perdesse a casa pela qual ele trabalhou tanto para comprar. Fechei os olhos. Senhora Rodrigues, sei que você está com raiva. E tem todo o direito de estar. Mas ela está se deixando doente por causa disso. Naquela noite tomei uma decisão que até me surpreendeu. Ia acabar com isso de uma vez por todas. Mas não da maneira que ninguém esperava. Fui ao meu laptop e comecei a bloquear números de telefone. Celular da mamãe, celular do papai, telefone fixo deles, número do Jake. Bloqueei-os nas redes sociais, no e-mail, em todas as plataformas onde pudessem me alcançar. Depois liguei para a recepção do meu prédio. Oi, aqui é Brittany do 4B. Preciso adicionar alguns nomes à lista de não permitir para visitantes. Dei a eles os nomes completos e descrições dos meus pais e de Jake. Em seguida, liguei para minha empresa telefônica e mudei meu número completamente. Mantive o mesmo telefone, mas consegui um número completamente novo que ninguém da minha família tinha. Finalmente, redigi um e-mail para toda a minha família estendida. Tias, tios, primos, amigos da família. Todos que estavam me pressionando sobre essa situação. O e-mail era simples. Não vou mais responder a ligações, mensagens de texto, e-mails ou mensagens sobre a situação financeira dos meus pais ou seu testamento. Minha decisão é final. Qualquer um que continue a me contatar sobre este assunto também será bloqueado. Estou seguindo em frente com minha vida, e sugiro que todos façam o mesmo. Enviei para 43 pessoas e depois bloqueei todos os números deles também. O silêncio que se seguiu foi tanto aterrorizante quanto libertador. Pela primeira vez em semanas, meu telefone não estava tocando constantemente.
Ninguém estava deixando mensagens de voz chorosas ou textos raivosos. Podia jantar sem ser interrompida por alguém me dizendo que filha horrível eu era. Mas o silêncio também significava que não tinha ideia do que estava acontecendo com eles. Estavam bem? Haviam descoberto uma solução? Mamãe ainda estava se deixando doente de preocupação? Me peguei verificando o site de notícias locais, meio esperando ver uma matéria sobre casal idoso perde casa para execução hipotecária. O não saber era quase pior que o assédio constante. Me dediquei ao trabalho e comecei a ver uma terapeuta pela primeira vez na vida. Doutora Sarah me ajudou a entender que o que estava experienciando era luto, não apenas pelo relacionamento com meus pais, mas pela versão deles em que havia acreditado. Você está lamentando os pais que pensava que tinha. Ela explicou durante nossa terceira sessão. Aqueles que te valorizavam, que viam seus sacrifícios, que naturalmente quereriam te incluir em seu legado. Mas eles são meus pais. As mesmas pessoas que me criaram, que tenho ajudado todos esses anos. Sim, mas você está os vendo claramente pela primeira vez. Às vezes as pessoas que amamos são capazes de nos tratar mal, mesmo quando dizem que nos amam de volta. 3 semanas no meu bloqueio de comunicação, estava fazendo compras quando avistei uma figura familiar no corredor de congelados. Era Jake, e ele parecia terrível. Seu cabelo estava oleoso, suas roupas pareciam que ele havia dormido nelas. E ele estava estudando as etiquetas de preço das pizzas congeladas como se estivesse resolvendo um problema matemático complexo. Ele me viu no mesmo momento que eu o vi. Por um segundo, apenas nos encaramos através dos freezers. Então ele se aproximou. Brittany, graças a Deus, tenho tentado te encontrar há semanas. Não disse nada. Olha, as coisas estão muito ruins. Muito, muito ruins. Mamãe tem tido ataques de pânico. A pressão arterial do papai está nas alturas. E o banco... Deus, o banco está processando a execução. Empurrei meu carrinho passando por ele em direção aos caixas. Brittany, espere, por favor. Perdemos a casa. Perdemos a casa da Oak Avenue. Jake estava me seguindo agora, sua voz ficando desesperada. Só vou herdar uma casa agora em vez de 2 porque você não quis ajudar. Parei de andar e me virei para olhá-lo. Precisamos consertar isso, ele continuou. Tudo isso. A situação do dinheiro, o testamento, tudo. Mamãe e papai estão prontos para conversar sobre mudar o testamento. Realmente mudar, não apenas a coisa da pequena porcentagem. Estudei seu rosto. Ele parecia genuinamente em pânico, genuinamente desesperado. Quanto do testamento? Perguntei quietamente. O que você achar justo? 50-50. Vamos dividir tudo 50-50. Por um momento, senti uma onda de algo que poderia ter sido esperança. Então me lembrei de tudo que havia levado a este momento. Jake, eu disse calmamente. 3 meses atrás, 50-50 poderia ter sido suficiente. Mas isso foi antes de descobrir que todos vocês estavam mentindo para mim sobre o que eu estava pagando. Isso foi antes de você me oferecer 20% como se estivesse me fazendo um favor. Isso foi antes de você me chamar de egoísta por não querer pagar pela sua herança. Seu rosto desmoronou. Brittany, por favor. Sinto muito. Todos nós sentimos. Olhei para este homem que nunca havia trabalhado consistentemente. Nunca havia contribuído para as finanças da família. Nunca havia assumido responsabilidade por nada. E senti algo que nunca havia sentido antes em relação ao meu irmão. Pena. Não estou interessada em ser plano B de ninguém, Jake. Vocês fizeram suas escolhas. Agora vivam com elas. Me afastei, deixando-o parado próximo às pizzas congeladas. E não olhei para trás. 2 meses depois, soube sobre a execução através de uma fonte inesperada. Uma carta do departamento jurídico do banco endereçada a mim pessoalmente. Abri com mãos trêmulas me perguntando como eles haviam conseguido meu novo endereço. A carta me informava que, como alguém que havia estado fazendo pagamentos da hipoteca na propriedade da Oak Avenue, eu tinha certos direitos quanto aos procedimentos de execução e uma oportunidade de assumir o empréstimo se desejasse. A casa estava programada para leilão em 10 dias. Encarei a carta por muito tempo, percebendo que meus pais provavelmente haviam dado minhas informações ao banco anos atrás, quando configuraram os pagamentos automáticos da minha conta. Para o banco, parecia que eu era responsável pela hipoteca, mesmo que nunca tivesse estado na escritura. Naquela noite, fiz algo que não havia feito em meses. Dirigi passando pelas 2 casas dos meus pais. A propriedade da Oak Avenue tinha um grande aviso de execução grampeado na porta da frente e ervas daninhas crescendo no quintal. As janelas estavam escuras, e o Honda velho de Jake não estava na entrada. A placa para alugar havia sumido, substituída por uma placa de aviso de venda do administrador. A casa principal na Maple Street parecia menor de alguma forma, mais deteriorada. O gramado estava crescido demais, e pude ver que uma das venezianas estava pendurada torta. O caminhão velho do papai estava estacionado na entrada, mas as placas de inspeção haviam expirado meses atrás. Sentei no meu carro do outro lado da rua, lembrando de todos os domingos que havia passado aqui, todos os jantares em família, todas as vezes que havia ajudado o papai a consertar coisas ao redor da casa, ou sentado com mamãe enquanto ela se recuperava de várias cirurgias menores. Esta era a casa onde havia crescido, onde havia aprendido a andar de bicicleta na entrada, onde havia trazido meu primeiro namorado para conhecer meus pais. E de acordo com o testamento deles, nada disso seria meu. No dia seguinte, liguei para o Sr. Henderson. Brittany, que bom que você ligou. Seus pais têm tentado te encontrar há meses. Não estou ligando sobre eles. Estou ligando sobre a execução. Recebi uma carta do banco. Ah,
Sim. Estava me perguntando se você havia recebido isso. Tecnicamente, como você estava fazendo os pagamentos, tem legitimidade para intervir no processo de execução. O que isso significaria exatamente? Você poderia assumir a hipoteca, colocar em dia os pagamentos atrasados e continuar fazendo os pagamentos. A propriedade então seria sua, independentemente do que o testamento dos seus pais diz. Fiquei quieta por um momento, processando essa informação. Quanto eu precisaria para colocar em dia os pagamentos atrasados? Cerca de $12.000, mais taxas. Total provavelmente cerca de 15 mil. 15 mil dólares para possuir uma casa no valor de pelo menos 150 mil. Uma casa pela qual havia inadvertidamente pago a hipoteca por 3 anos. E se eu fizesse isso, meus pais não poderiam contestar? Não. O banco tem o direito de executar, e você tem o direito de assumir o empréstimo como alguém que estava fazendo pagamentos. É tudo perfeitamente legal. Preciso pensar sobre isso. Naquela noite, fiquei na cama encarando o teto. Podia salvar a casa, mas significaria tomar algo que meus pais haviam planejado dar a Jake. Por outro lado, já havia pago 54 mil dólares para aquela hipoteca sem saber. Em um sentido muito real, já havia estado comprando aquela casa por 3 anos. Na manhã seguinte, tomei minha decisão. Liguei para o banco. Quero assumir a hipoteca da propriedade da Oak Avenue e colocar os pagamentos em dia. Em uma semana, eu possuía uma casa. A mesma casa sobre a qual meus pais haviam mentido para mim. A mesma casa que haviam planejado dar a Jake como parte de sua herança. Paguei os pagamentos atrasados e taxas com dinheiro da minha conta poupança. Dinheiro que eu tinha porque havia parado de apoiar meus pais. Não contei a ninguém o que havia feito. Simplesmente contratei uma empresa de administração de propriedades para limpá-la e alugá-la. Em 2 semanas, tinha inquilinos e estava coletando $900 por mês em renda de aluguel. 3 semanas depois, a senhora Rodrigues conseguiu meu novo número de telefone através do meu trabalho. Brittany, querida, espero que não se importe de eu ligar, mas tive que te contar o que aconteceu. O que aconteceu? Seus pais descobriram sobre a casa. Sobre você comprá-la. Jake viu os novos inquilinos se mudando e perguntou por aí até descobrir o que havia acontecido. Esperei. Sua mãe teve outro colapso, não apenas chorando desta vez. Um colapso real. Ficava dizendo que havia perdido tudo, que havia arruinado tudo, que havia afastado a única filha que sempre os ajudou. Senti uma pontada de algo. Não exatamente culpa, mas não satisfação também. E seu pai? Brittany, ele parecia tão velho quando o vi ontem. Tão derrotado. Me disse que finalmente entendeu o que haviam feito com você. O que você quer dizer? Ele disse que haviam pego seu dinheiro por anos e então tentado tomar sua herança também. Disse que nunca percebeu o quanto estavam se aproveitando de você até ser tarde demais. A senhora Rodrigues pausou. Jake se mudou. O quê? Ele se mudou de volta com algum amigo. Disse que não aguentava mais ficar perto deles porque o culpam por tudo que deu errado. Aparentemente houve uma grande briga onde sua mãe disse que ele era inútil, e seu pai disse que tinha vergonha de ter criado um filho tão preguiçoso. Absorvi essa informação lentamente. Jake havia ido embora. Meus pais estavam sozinhos naquela casa, provavelmente pela primeira vez em anos. Brittany, a senhora Rodrigues continuou. Acho que eles estão prontos para realmente conversar agora. Realmente mudar as coisas. O que te faz pensar isso? Porque sua mãe me pediu para encontrar seu novo número de telefone. Ela disse que queria te oferecer a casa da Maple Street. Me oferecer o quê? Ela quer transferir para você agora, enquanto ainda está viva. Disse que quer ter certeza de que você receba algo, mesmo que isso signifique que Jake não receba nada. Depois que desliguei, sentei na minha cozinha com uma xícara de café pensando sobre tudo o que havia acontecido. Eu possuía uma das casas agora. Meus pais aparentemente estavam prontos para me dar a outra. Jake estava fora de cena inteiramente. Havia vencido, em certo sentido. Mas não parecia vitória. Parecia assistir uma família implodir. No dia seguinte, dirigi passando pela casa da Maple Street novamente. Desta vez, vi papai no quintal, tentando consertar a veneziana torta com uma chave de fenda. Ele parecia magro e frágil, mais velho que seus 73 anos. Pela primeira vez em meses, senti genuína pena dele. A notícia do que eu havia feito se espalhou pelo bairro rapidamente. Em poucos dias, comecei a ouvir de pessoas com quem não falava há anos. Algumas apoiadoras, outras críticas. Minha prima Rachel ligou para o meu número do trabalho já que eu havia bloqueado sua linha pessoal. Brittany, não posso acreditar que você executou a casa dos seus pais. Não executei nada, Rachel. Preveni uma execução assumindo uma hipoteca que havia estado inadvertidamente pagando por 3 anos. Mas aquela casa deveria ir para Jake. De acordo com quem? Nunca concordei em pagar pela herança de Jake. Isso é vingativo e você sabe. O que é vingativo é deixar sua filha pagar por uma casa por 3 anos enquanto mente sobre para que é o dinheiro. Então planejar dar aquela casa ao seu filho desempregado. Mas nem todos viam dessa forma. Minha colega de trabalho Jennifer passou pela minha mesa na segunda-feira de manhã. Ouvi pelos corredores o que tem acontecido com sua família. Só queria dizer que acho que você fez a coisa certa. Isso me surpreendeu. Sério? Minha irmã passou por algo similar. Ela apoiou nosso pai por 15 anos. E quando ele morreu, tudo foi para nosso irmão que nunca havia mandado um centavo para ele. Alguns pais têm esse preconceito estranho em relação aos filhos. Especialmente aqueles que não conseguem cuidar de si mesmos. Nunca pensei nisso dessa forma. É mais comum do que você pensa. A criança responsável é explorada enquanto a irresponsável é recompensada. Você se defendeu. Doutora Sarah me ajudou a processar as emoções conflitantes durante nossa sessão daquela semana.
Como você se sente sobre possuir a casa? Confusa, principalmente. Parte de mim sente que a ganhei. Eu paguei a hipoteca por 3 anos. Mas parte de mim sente como se tivesse roubado algo da minha família. Você roubou, ou parou de permitir que roubassem de você? Essa era uma perspectiva que eu não havia considerado. Brittany, você passou 8 anos sendo financeiramente explorada por pessoas que diziam te amar. Quando finalmente se protegeu, te chamaram de egoísta. Quando recuperou algo pelo qual havia inadvertidamente pagado, te chamaram de vingativa. Você vê o padrão? Eu via. E estava começando a entender que minha culpa era menos sobre o que eu havia feito e mais sobre uma vida inteira de ser ensinada que colocar a mim mesma em primeiro lugar era errado. O teste real veio quando a senhora Rodrigues ligou novamente. Brittany, sua mãe quer se encontrar com você. Apenas vocês duas. Ela disse que tem algo importante para te dar. Que tipo de algo? Não sei. Mas ela parecia muito determinada. Me pediu para te dizer que entende se você disser não. Mas esta pode ser sua última chance de tentar consertar o que quebrou. Pensei sobre isso por 3 dias antes de concordar em encontrá-la na cafeteria perto do meu escritório. Território neutro onde eu poderia sair se as coisas corressem mal. Mamãe já estava lá quando cheguei, sentada em uma cabine de canto com um envelope manila na frente dela. Ela parecia menor do que eu lembrava, mais grisalha, e havia círculos escuros sob seus olhos. Brittany, ela disse quando me viu, sua voz mal acima de um sussurro. Sentei em frente a ela, mas não disse nada. Obrigada por vir. Não tinha certeza se viria. A senhora Rodrigues disse que você tinha algo para me dar. Mamãe empurrou o envelope pela mesa. A escritura da casa da Maple Street. Pedi ao Sr. Henderson para preparar os papéis de transferência. É sua agora, se quiser. Encarei o envelope, mas não o toquei. Não há condições. Ela continuou. Sem amarras. Não estou pedindo para você cuidar de nós ou nos dar dinheiro ou qualquer outra coisa. Só quero que você tenha o que deveria ter sido seu desde o início. E quanto a Jake? Jake fez suas escolhas. Ele tem 32 anos e nunca manteve um emprego por mais de 6 meses. Nunca contribuiu com nada para esta família, exceto problemas e despesas. Não sei no que estava pensando, planejando dar tudo a ele. Peguei o envelope e olhei dentro. Documentos legais transferindo a propriedade da casa para mim, assinados e reconhecidos. Por que agora? Perguntei. Os olhos da mamãe se encheram de lágrimas, porque finalmente entendo o que fizemos com você. Não apenas o testamento, tudo. Nos aproveitamos do seu amor, do seu senso de responsabilidade, da sua generosidade. Te tratamos como uma conta bancária em vez de uma filha. Vocês mentiram para mim sobre os pagamentos da hipoteca. Sim, e tenho vergonha disso todos os dias. Vocês me excluíram do legado da família, enquanto eu estava pagando para mantê-lo. Sim, vocês me chamaram de egoísta quando finalmente me defendi. Sim, as lágrimas estavam fluindo livremente agora. Brittany, sei que não mereço seu perdão. Sei que provavelmente destruí nosso relacionamento para sempre. Mas precisava que você soubesse que finalmente vejo o que fiz. E sinto muito. Sentei ali olhando para essa mulher que me criou, que me ensinou a ser responsável e cuidadosa, e que então explorou exatamente essas qualidades por anos. O que acontece agora? Perguntei. Passei o resto daquela semana pensando na pergunta da minha mãe. O que acontece agora? Eu possuía ambas as casas que uma vez pertenceram aos meus avós. Meus pais estavam lutando financeiramente. Jake estava fora de cena. E eu tinha todo o poder nesta situação. A ironia não me escapou de que a própria coisa que eles haviam tentado me negar, propriedade das propriedades da família, havia chegado a mim de qualquer forma, apenas através de um caminho diferente. Me peguei dirigindo passando pela casa deles várias vezes naquela semana, não parando, apenas observando. O quintal ainda parecia negligenciado. O caminhão do papai ainda tinha placas expiradas. Pude vê-los através da janela da cozinha uma noite, comendo o que parecia um jantar muito simples. Eles estavam se virando apenas com sua previdência social agora, cerca de $1.300 por mês no total. Eu sabia porque havia suplementado essa renda por tantos anos. Apenas o aluguel na nossa área era tipicamente $800 a $1.000 por mês. Então eles provavelmente estavam gastando mais da metade de sua renda apenas em custos de habitação para a propriedade restante. Doutora Sarah e eu conversamos sobre as opções durante nossa próxima sessão. Você tem uma escolha a fazer, ela disse. Mas desta vez é verdadeiramente sua escolha. Você não está sendo manipulada ou culpada a fazer nada. Você tem controle completo sobre a situação. Às vezes acho que isso torna mais difícil. Como assim? Quando eles tinham todo o poder, era mais fácil saber qual era a coisa certa a fazer. Me defender. Mas agora que eu tenho todo o poder, não tenho certeza qual é a coisa certa. O que você está considerando? Parte de mim quer ajudá-los novamente. Não como antes. Não pagando por tudo. Mas talvez algo razoável. Eles são velhos. Estão lutando. E apesar de tudo que aconteceu, ainda são meus pais. E a outra parte de você? A outra parte de mim acha que eles fizeram sua cama e deveriam deitar nela. Eles me exploraram por anos. Me excluíram do testamento. Me chamaram de egoísta quando me defendi. Por que deveria ajudá-los agora só porque finalmente perceberam que precisam de mim? Passei outra noite sem dormir, pesando essas opções antes de tomar minha decisão. Liguei para a mamãe no dia seguinte. Quero ver você e papai amanhã à noite. 7 horas na casa de vocês. Brittany, sim, claro. Devemos preparar alguma coisa? Apenas estejam prontos para escutar. Na noite seguinte,
Estacionei na entrada deles e caminhei até a porta da frente pela primeira vez em 4 meses. Papai abriu a porta e fiquei chocada com quanto peso ele havia perdido. Brittany, ele disse, sua voz grossa de emoção. Entre, entre. Sentamos na sala de estar deles, a mesma sala onde havia passado incontáveis noites ao longo dos anos, assistindo TV com eles, ajudando-os a organizar papelada, ouvindo suas histórias sobre o dia. Tenho algumas coisas a dizer, comecei. E preciso que vocês dois me deixem terminar antes de responder. Eles assentiram. Primeiro, quero que entendam algo. Não cortei vocês financeiramente para machucá-los. Fiz isso porque continuar a apoiar pessoas que não me valorizavam o suficiente para me incluir em seu legado estava destruindo meu autorrespeito. Papai começou a falar, mas levantei minha mão. Segundo, preciso que reconheçam que o que fizeram comigo estava errado. Não apenas o testamento, tudo. Pegar meu dinheiro por anos enquanto mentiam sobre para que era. Planejar dar tudo a Jake enquanto não me davam nada. Me chamar de egoísta quando finalmente me defendi. Estava errado, mamãe disse quietamente. Tudo isso. Bom, porque preciso saber que vocês entendem isso antes de conversarmos sobre o que acontece a seguir. Respirei fundo. Eu possuo ambas as casas agora. A propriedade da Oak Avenue através da assunção da execução e a casa da Maple Street através da transferência de escritura. Isso significa que tenho algo que nunca tive antes. Escolhas. Eles esperaram. Decidi que estou disposta a ajudá-los novamente, mas em termos completamente diferentes de antes. O alívio em seus rostos era visível. Aqui está o que estou oferecendo. Vocês podem viver nesta casa sem pagar aluguel pelo resto de suas vidas. Quando vocês dois se forem, vou herdá-la porque já a possuo. Vou pagar por reparos importantes e manutenção porque é minha propriedade e é do meu interesse mantê-la. Eles começaram a sorrir, mas eu não havia terminado. No entanto, vocês serão responsáveis por seus próprios serviços públicos, compras, despesas médicas e custos de vida do dia a dia. Vou dar $300 por mês para ajudar a cobrir a diferença entre sua previdência social e suas despesas reais. Mas é só isso. Brittany, isso é muito generoso, papai começou. Não terminei. Há condições. Se Jake alguma vez se mudar de volta para cá, o acordo acaba imediatamente. Se qualquer um de vocês me pedir dinheiro além dos 300 por mês, o acordo acaba. Se qualquer um de vocês criticar meus limites ou me chamar de egoísta por mantê-los, o acordo acaba. Pausei para deixar isso penetrar. E mais uma coisa. Quero um pedido de desculpas por escrito de ambos reconhecendo o que fizeram e como me afetou. Não para mais ninguém ver, apenas para eu ter. Mamãe estava chorando novamente, mas desta vez pareciam lágrimas de gratidão em vez de desespero. Brittany, ela disse. Isso é mais que justo. É mais do que merecemos. Sim, é. Mas é o que estou disposta a fazer. Papai pigarreou. E quanto a Jake? Devemos contar a ele sobre este acordo? Isso depende de vocês. Mas certifiquem-se de que ele entenda que sua herança se foi. Ambas as casas me pertencem agora, e vão continuar assim. Enquanto dirigia para casa naquela noite, senti algo que não experienciava há meses. Paz. Não a satisfação amarga da vingança, mas a confiança calma de alguém que havia tomado controle de sua vida e estabelecido limites saudáveis. Havia encontrado uma maneira de ajudar meus pais sem sacrificar meu autorrespeito, e havia feito inteiramente em meus termos. 2 semanas depois de estabelecer nosso novo acordo, o Sr. Henderson me ligou com notícias inesperadas. Brittany, achei que você deveria saber que Jake veio me ver ontem. Sobre o quê? Ele quer contestar a transferência de escritura da casa da Maple Street. Está alegando que sua mãe não estava mentalmente competente quando a assinou para você. Senti meu estômago afundar. Isso é possível? Tecnicamente, sim. Se ele pudesse provar que ela estava sob coação ou não em pleno juízo, ele poderia ter um caso. Mas Brittany, eu estava lá quando ela assinou os papéis. Ela estava completamente lúcida e muito clara sobre o que estava fazendo e por quê. O que isso significa para mim? Provavelmente nada. Jake não tem dinheiro para um advogado, e qualquer advogado quereria uma provisão substancial para este tipo de caso. Além disso, ele teria que provar que sua mãe era incompetente, o que seria muito difícil dado que tenho documentação de nossas conversas e seu raciocínio claro para a transferência. Devo me preocupar? Duvido que algo resulte disso, mas queria que você soubesse. Naquela noite, papai me ligou. A primeira vez que ele havia usado o telefone para me contatar desde que desbloqueei os números deles. Brittany, Jake veio aqui hoje. Estava muito chateado sobre a situação da casa. O que ele disse? Nos acusou de roubar sua herança e dá-la a você. Disse que ia tomar ação legal. E o que vocês disseram a ele? Disse a verdade. Que havíamos te tratado injustamente por anos. Que você havia pago pelas 2 casas de maneiras diferentes. E que estávamos tentando fazer as coisas certas. Como ele reagiu a isso? Papai ficou quieto por um momento. Ele disse que éramos todos loucos se pensássemos que ele ia deixar isso passar. Então saiu furioso. 3 dias depois, recebi uma ligação de um número que não reconheci. Brittany? Aqui é David Patterson. Um advogado aqui na cidade. Estou representando seu irmão Jake em uma questão referente a algumas transferências de propriedade. Entendo. Estou ligando para ver se você estaria interessada em resolver esta questão fora do tribunal. Meu cliente está disposto a aceitar a propriedade da Oak Avenue como sua herança se você transferir a propriedade da Maple Street de volta para o espólio dos seus pais. Quase ri. Então Jake quer que eu dê a ele a casa que comprei através da execução e também abra mão da casa que minha mãe legalmente transferiu para mim? Bem, quando você coloca dessa forma... Sr. Patterson,
Deixe-me perguntar algo. Jake disse que eu apoiei financeiramente nossos pais por 8 anos, enquanto ele não contribuiu com nada. Ele mencionou que inadvertidamente paguei a hipoteca da propriedade da Oak Avenue por 3 anos. Ele explicou que nossos pais originalmente planejavam dar a ele ambas as casas enquanto me excluíam inteiramente do testamento. Houve uma pausa. Esses detalhes não foram completamente explicados para mim. Sugiro que obtenha a história completa do seu cliente antes de me ligar novamente. Desliguei e imediatamente liguei para o Sr. Henderson. Acabei de receber uma ligação do advogado de Jake querendo que eu fizesse um acordo. Que tipo de acordo? Ele quer que eu dê a Jake a casa da Oak Avenue e transfira a casa da Maple Street de volta para o espólio dos meus pais. O Sr. Henderson realmente riu. Isso é bastante ambicioso da parte dele. Isso vai ser um problema? Brittany, deixe-me explicar algo sobre lei de inventário. Sua mãe transferiu a casa da Maple Street para você enquanto estava viva, de sua própria vontade, com documentação legal adequada. Isso se chama escritura de doação, e é muito difícil de contestar. E a casa da Oak Avenue? Você assumiu uma hipoteca que estava inadimplente e salvou a propriedade da execução. Tinha legitimidade legal para fazer isso porque estava fazendo os pagamentos. Jake não tem reivindicação alguma sobre aquela propriedade. Então não preciso me preocupar? Eu não perderia o sono por isso. O advogado de Jake provavelmente está trabalhando por contingência, esperando um acordo rápido. Quando perceber quão fraco é o caso, provavelmente vai abandoná-lo. Certamente, 2 semanas depois, o Sr. Henderson me ligou de volta. O advogado de Jake se retirou do caso. Aparentemente, quando ele investigou mais profundamente os registros financeiros e viu quanto você havia contribuído para a família ao longo dos anos, percebeu que não havia caso viável. E Jake? De acordo com seus pais, ele se mudou de volta com seu amigo permanentemente. Disse que não quer mais nada com nenhum de vocês. Senti uma mistura de alívio e tristeza. Alívio de que a ameaça legal havia acabado, mas tristeza de que minha família havia se fraturado completamente. Jake havia ido embora, provavelmente para sempre. Meu relacionamento com meus pais estava reconstruído, mas fundamentalmente diferente. A família em que havia crescido não existia mais. Doutora Sarah me ajudou a processar esses sentimentos. É normal lamentar a perda da sua estrutura familiar, mesmo quando essa estrutura era disfuncional. Fico me perguntando se havia uma maneira de consertar as coisas sem tudo desmoronar. Brittany, você não causou essa situação, você respondeu a ela. As escolhas dos seus pais criaram a crise, e as escolhas de Jake a escalaram. Você apenas se recusou a continuar permitindo um sistema que estava te machucando. Mas agora Jake está completamente fora de nossas vidas. E de quem foi a escolha? Ela estava certa. Jake havia escolhido contestar as transferências legais em vez de aceitar responsabilidade por seu papel nos problemas financeiros da família. Jake havia escolhido cortar contato quando não conseguiu o que queria. Jake havia tomado suas próprias decisões. 1 mês depois, estava jantando com meus pais. Nossa primeira refeição em família em mais de 6 meses. A dinâmica estava completamente diferente agora. Eles perguntavam sobre meu trabalho, minha vida, meus planos. Não insinuavam sobre precisar de dinheiro ou ajuda com várias despesas. Pareciam genuinamente interessados em mim como pessoa, em vez de como um recurso. Brittany, mamãe disse enquanto eu me preparava para sair. Quero que saiba o quanto estou orgulhosa de você. Orgulhosa de mim? Por se defender. Por não nos deixar se aproveitar de você mais. Te criei para ser forte e independente. E então passei anos tentando te fazer fraca e dependente. Fico feliz que você não me deixou ter sucesso. Enquanto dirigia para casa naquela noite, percebi que, embora tivesse perdido a família que pensava que tinha, havia ganhado algo mais valioso. Uma família que realmente me respeitava. 6 meses em nosso novo acordo, estava sentada no consultório da minha terapeuta, refletindo sobre quanto havia mudado. Como estão as coisas com seus pais agora? Doutora Sarah perguntou. Melhor do que jamais estiveram. Honestamente. Os vejo uma vez por semana para jantar, conversamos ao telefone a cada poucos dias, e pela primeira vez na minha vida adulta, eles parecem me ver como filha deles em vez de sua rede de segurança financeira. E como isso se sente? Como o relacionamento que sempre desejei que pudéssemos ter. Era verdade. Sem a corrente subterrânea constante de obrigação financeira e ressentimento, estava descobrindo que realmente gostava de passar tempo com meus pais. Papai havia começado a fazer trabalho voluntário no banco de alimentos local, algo para o qual nunca havia tido tempo quando estava constantemente preocupado com dinheiro. Mamãe havia se juntado a um clube do livro e estava fazendo aulas de pintura em aquarela no centro comunitário. Eles estavam vivendo dentro de suas possibilidades pela primeira vez em anos, e isso os havia forçado a encontrar propósito e atividades que não custavam dinheiro. Os $300 que eu dava a eles todo mês cobriam a diferença entre sua previdência social e suas necessidades básicas. E eles haviam aprendido a fazer orçamento cuidadosamente para todo o resto. E quanto a Jake? Doutora Sarah perguntou. Nenhum contato. Mamãe me disse que ele conseguiu um emprego em um depósito cerca de 1 hora daqui e está alugando um quarto de um colega de trabalho. Aparentemente, perder a herança e o caso legal foi um despertar para ele. Como você se sente sobre isso? Triste, mas não mais culpada. Jake tem 33 anos. Se ele precisava de uma crise de vida para finalmente conseguir um emprego e assumir responsabilidade por si mesmo, então talvez isso tenha sido a melhor coisa que poderia ter acontecido com ele. A casa da Oak Avenue havia se mostrado um excelente investimento. Depois de algumas pequenas renovações, estava alugando por $1.200 por mês, que mais que cobria o pagamento da hipoteca e me dava renda adicional.
Havia usado parte desse dinheiro extra para estabelecer um pequeno fundo de emergência para despesas inesperadas dos meus pais, contas médicas, reparos do carro, coisas assim. Mas apenas para verdadeiras emergências. Preciso te contar algo, eu disse à doutora Sarah. Jake entrou em contato comigo na semana passada. Como? Ele enviou uma carta para o endereço do meu trabalho. Acho que descobriu onde eu trabalhava pelo meu perfil do LinkedIn. O que ele disse? Peguei a carta da minha bolsa. Havia estado carregando por dias, não sabendo como me sentir sobre ela. Ele se desculpou. Realmente se desculpou. Não apenas o pedido de desculpa superficial que costumava dar quando queria algo. Disse que entendia agora por que fiz o que fiz e que tinha vergonha de como havia me tratado e tratado nossos pais por tantos anos. Como isso te fez sentir? Surpresa. E um pouco esperançosa, acho. Está pensando em responder? Não sei. Parte de mim quer, mas parte de mim está preocupada que qualquer contato apenas reinicie os velhos padrões. Doutora Sarah assentiu. Como seria o contato com Jake para você? O que você precisaria dele para se sentir segura tendo-o na sua vida novamente? Pensei sobre essa pergunta pelo resto da semana. O que eu precisaria de Jake? Primeiro, consistência. Não apenas uma carta de desculpas, mas evidência sustentada de que ele realmente havia mudado. Um emprego estável, assumindo responsabilidade por sua própria vida, contribuindo para a família de maneiras positivas. Segundo, respeito pelos limites que eu havia estabelecido. Não me pedir dinheiro, não esperar que eu resolvesse seus problemas, não tentar me culpar a mudar os arranjos de propriedade. Terceiro, responsabilização. Reconhecimento de que suas ações tiveram consequências, que perder sua herança foi resultado direto de suas próprias escolhas, não algo que foi injustamente feito a ele. Uma semana depois, escrevi de volta. Uma carta curta explicando que, embora apreciasse seu pedido de desculpas, precisava ver mudança sustentada ao longo do tempo antes de estar pronta para reconstruir um relacionamento com ele. Disse que se ele estava sério sobre fazer as pazes, deveria focar em ser um filho melhor para nossos pais e um adulto responsável, e que talvez em 1 ou 2 anos pudéssemos tentar conversar novamente. Nunca ouvi de volta dele, o que me disse tudo o que precisava saber sobre seu nível de comprometimento com a mudança. Mas estava tudo bem. Havia aprendido que não podia controlar as escolhas de outras pessoas. Apenas minhas próprias respostas a elas. 3 meses depois, recebi uma ligação da Sra. Rodrigues. Brittany, querida, tenho notícias maravilhosas. Seus pais acabaram de me contar que estão planejando um cruzeiro para o 50º aniversário de casamento deles no próximo ano. Um cruzeiro? Sério? Seu pai tem economizado sua ajuda de custo de voluntário do banco de alimentos. E sua mãe tem vendido suas pinturas de aquarela na feira de artesanato do centro comunitário. Eles têm planejado isso há meses. Senti uma onda de orgulho e felicidade por eles. Estavam encontrando maneiras de aproveitar suas vidas e criar novas memórias sem depender de mim para financiar seus sonhos. Isso é fantástico, Sra. Rodrigues. Eles estão tão orgulhosos de que estão pagando por isso sozinhos. Sua mãe me disse que são as primeiras férias que tiram em 20 anos em que realmente ganharam o dinheiro. Depois que desliguei, percebi que isso era como o sucesso parecia. Não vencer ou perder, não conseguir vingança ou extrair desculpas, mas criar uma dinâmica familiar onde todos assumem responsabilidade por suas próprias vidas enquanto ainda cuidam uns dos outros. Havia passado de ser o caixa eletrônico da família para ser uma filha, e meus pais haviam passado de ser independentes para serem adultos independentes que por acaso eram minha família. Havia levado uma crise para chegar aqui, mas todos saímos mais fortes do outro lado. 1 ano após a crise que mudou tudo, estava limpando alguns arquivos antigos quando encontrei a pasta de registros financeiros que havia mostrado aos meus pais naquele primeiro dia. $237.412. Havia guardado cada recibo, cada extrato bancário, cada prova de pagamento de 8 anos apoiando-o. Sentei ali olhando aqueles papéis e percebi que não precisava mais deles. Eles haviam servido ao propósito, provando para mim mesma e minha família que minhas contribuições haviam sido reais e substanciais. Mas agora apenas representavam um capítulo da minha vida que havia acabado. Fragmentei cada documento. Naquele fim de semana era o 50º aniversário de casamento dos meus pais, e eles estavam partindo para o cruzeiro na segunda-feira. Haviam me convidado para sua pequena celebração de jantar. Apenas nós 3 e a senhora Rodrigues, que havia se tornado como família ao longo dos anos. Brittany, papai disse levantando seu copo de vinho. Queremos fazer um brinde. Olhei para essas 2 pessoas que me criaram, me exploraram, e então finalmente aprenderam a me respeitar. Eles pareciam mais saudáveis e felizes do que haviam parecido em anos. Para nossa filha, mamãe continuou, que nos ensinou que amor não é sobre o que você pode fazer por alguém, mas sobre quem você escolhe ser para eles. E que nos mostrou que ser uma família significa que todos contribuem com o que podem, não apenas uma pessoa carregando todos os outros, papai acrescentou. A Sra. Rodrigues limpou os olhos. Para Brittany, que se defendeu quando ninguém mais o faria. Senti meus próprios olhos ficando úmidos. Para segundas chances e novos começos. Depois do jantar, mamãe me puxou de lado. Tenho algo para você, ela disse, me entregando um pequeno pacote embrulhado. Dentro havia uma foto dos meus avós em frente à casa da Maple Street no dia que a compraram, junto com uma nota manuscrita da minha avó que eu nunca havia visto antes. A nota dizia: para quem herdar esta casa, lembre-se de que lar não é apenas um prédio.
É o amor e sacrifícios que acontecem dentro dele. Certifique-se de que esse amor e sacrifício fluam nos dois sentidos. Encontrei isso nos papéis da vovó depois que ela morreu. Mamãe explicou. Tenho guardado, mas nunca soube para quem dar. Agora sei que sempre foi destinado a você. Naquela noite, dirigi passando pelas duas propriedades que agora eram minhas. A casa da Oak Avenue tinha uma linda família jovem morando nela, com bicicletas na entrada e um jardim crescendo no quintal. A casa da Maple Street parecia aconchegante e bem cuidada, com luz quente brilhando das janelas onde meus pais provavelmente estavam assistindo seus programas de TV noturnos. Ambas as casas estavam prosperando porque eram ocupadas por pessoas que as valorizavam e cuidavam delas. Isso parecia apropriado. 2 anos depois, recebi uma ligação inesperada de Jake. Não uma carta dessa vez, mas uma ligação real para o meu número do trabalho. Brittany, espero que esteja tudo bem em ligar. Oi, Jake. Queria te contar que vou me casar mês que vem. Isso me surpreendeu. Parabéns. O nome dela é Linda, e ela é incrível. Tem me ajudado a entender muitas coisas sobre mim mesmo e sobre nossa família. Que bom ouvir isso. Brittany, sei que não tenho o direito de pedir isso, mas você consideraria vir ao casamento? Gostaria muito que você a conhecesse, e gostaria que ela conhecesse a irmã que me ensinou como é a responsabilização. Fiquei quieta por um momento. Tenho tido o mesmo emprego há 18 meses agora, ele continuou. Estou pagando meu próprio aluguel, minhas próprias contas, tudo. E tenho feito terapia para trabalhar porque passei tantos anos pensando que o mundo me devia algo. Jake, estou orgulhosa de você por fazer essas mudanças. Sei que não posso desfazer o dano que causei, mas estou esperando que talvez possamos começar de novo. Não como as pessoas que costumávamos ser, mas como as pessoas que somos agora. Fui ao casamento. Jake parecia diferente. Mais velho, mais sério, mais centrado. Linda era uma enfermeira que claramente não tolerava besteira, mas era calorosa e engraçada. Durante a recepção, Jake me puxou de lado. Preciso que você saiba algo, ele disse. Entendo agora por que você fez o que fez. Não apenas cortar o dinheiro, mas pegar as casas também. Você não roubou nada de mim. Você recuperou o que já havia pago. Obrigada por dizer isso. E preciso que saiba que não quero nada de você. Não estou tentando voltar ao testamento ou conseguir dinheiro ou qualquer coisa assim. Só quero minha irmã de volta, se você estiver disposta. Levamos devagar. Jantar a cada poucos meses. Reuniões de feriado com nossos pais. Reconstrução gradual de confiança. Jake manteve sua palavra. Nunca me pediu dinheiro. Nunca tentou mudar os arranjos de propriedade. Nunca fez desculpas para seu comportamento passado. Quando meus pais faleceram, papai de um derrame aos 78, mamãe de câncer 2 anos depois, havíamos reconstruído algo que se parecia com um relacionamento real de irmãos. No funeral da mamãe, Jake e eu ficamos juntos ao lado do túmulo, e ele disse algo que nunca vou esquecer. Obrigado por salvar nossa família ao se recusar a permitir isso mais. Hoje, 5 anos após aquela descoberta devastadora no escritório do advogado, possuo ambas as casas dos meus avós. A propriedade da Oak Avenue fornece renda estável de aluguel, e moro na casa da Maple Street, onde cresci, cercada por memórias das pessoas que a amaram antes de mim. Jake visita ocasionalmente com Linda e a filha deles. Ele tem um cargo de gerência no depósito agora e acabou de comprar sua primeira casa. Nosso relacionamento não é o que era quando éramos crianças, mas é honesto e saudável de uma maneira que nunca foi antes. A senhora Rodrigues ainda mora ao lado, e frequentemente conta às pessoas a história de como eu salvei a mim mesma e minha família ao defender o que era certo. Às vezes as pessoas perguntam se me arrependo de como tudo aconteceu, se gostaria de ter lidado com as coisas de forma diferente. A verdade é que não sei se havia qualquer outra maneira de quebrar os padrões tóxicos que haviam se desenvolvido ao longo de tantos anos. Às vezes uma família tem que desmoronar completamente antes de poder ser reconstruída em uma base mais saudável. O que aprendi através de tudo isso é que amor sem respeito não é realmente amor. É exploração usando a máscara da obrigação familiar. E que às vezes a coisa mais amorosa que você pode fazer pelas pessoas é parar de permitir seus piores comportamentos, mesmo quando parece cruel no momento. Guardei a nota da minha avó e penso sobre ela frequentemente. Amor e sacrifício devem fluir nos dois sentidos. Levou uma crise para ensinar essa lição à minha família. Mas todos a aprendemos eventualmente. As casas que meus avós construíram com suas próprias mãos ainda estão na família, apenas não da maneira que alguém originalmente planejou. Mas talvez seja exatamente como deveria ter acontecido. Talvez meus avós ficariam orgulhosos de saber que seu legado finalmente foi para a neta que entendeu o valor do trabalho duro e sacrifício, que lutou para preservar o que eles construíram. Enquanto escrevo isso, estou sentada na cozinha, onde minha avó costumava fazer jantares de domingo, onde minha mãe aprendeu a cozinhar, onde passei incontáveis horas crescendo. A casa está cheia de amor e sacrifício que flui nos dois sentidos agora, entre mim e as memórias daqueles que vieram antes, e entre mim e os membros da família que aprenderam a respeitar os limites pelos quais lutei tanto para estabelecer. No final, não herdei apenas 2 casas. Herdei o conhecimento de que se defender não é egoísmo, é necessário. E às vezes, as pessoas que mais te amam são aquelas que precisam aprender essa lição da maneira mais difícil possível. Minha história não é realmente sobre dinheiro, ou casas, ou testamentos. É sobre aprender que você não pode servir de um copo vazio, e que ensinar as pessoas a te respeitarem às vezes requer que você pare de aceitar menos do que merece. A família que tenho agora é menor que aquela com que comecei, mas é construída em respeito mútuo e cuidado genuíno em vez de obrigação e exploração.
E isso faz toda a diferença do mundo.